Esses dias eu vi um comentário numa rede social falando que aqui no Brasil a gente só faz vacina para raiva por desencargo de consciência. Gente, será que isso é verdade? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Bem, em primeiro lugar, a disseminação de informação ela é algo muito importante, principalmente hoje com os meios de redes sociais que a gente tem, porque essa informação ela é propagada rapidamente. É importante que quando a gente vai dar uma informação, a gente tenha um embasamento, a gente saber o que está falando, para não surgir dúvidas, para a gente não estar orientando errado. Então, isso é a primeira dica que eu dou. Ficou na dúvida? Pergunte para um profissional da área, se informe melhor para poder colocar isso na rede social. Que é print aqui, print ali, quando você vê essa informação, tá pegando um monte de gente e muitas vezes essa informação tá errada. Então, a primeira coisa que quando eu vi, será que aqui no Brasil realmente essa vacina para raiva dos nossos pets é só por desencargo de consciência? Eu falei, meu Deus, não, vamos colocar a informação correta. A gente não pode pensar dessa forma. E não, gente, nada disso. Agora, poucas semanas, saiu um animal que foi diagnosticado com raiva no estado do Rio de Janeiro. Isso é muito importante, gente, porque no caso da raiva, ela é uma zoonose de extrema importância, porque ela é altamente letal, Ela causa a morte tanto do animal como a nossa também, quando esse animal acaba transmitindo a doença pra gente. E ela é uma doença que a gente tem que fazer um controle muito rigoroso. E como que a gente faz esse controle? A raiva urbana, que seria a raiva que as pessoas de zonas urbanas pode ser acometido, o principal transmissor são os nossos pets, os cães e os gatos. Então, a melhor forma de controle é a gente deixar os nossos cães e gatos vacinados contra esse vírus. Então, quando a gente faz um controle correto com a vacinação, automaticamente a gente protege o nosso animal, ele também transmitir para outro animal e principalmente para nós também. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que deixar isso bem claro. Aqui, a gente tem no nosso país uma legislação de vacinação anual. Então, seria todo ano você está atualizando essa vacina. Então, converse com o seu médico veterinário, veja com ele o protocolo vacinal do seu animal e sempre deixe ele com as imunizações atualizadas. Um ponto importante que algumas pessoas elas acham é que, por exemplo, eu moro num apartamento, eu tenho um gato, poxa, não vai aparecer, como que ele vai pegar raiva. Então, vamos a outro ponto importante. Os morcegos que a gente tem aqui na zona urbana, geralmente não são aqueles morcegos hematófagos, que as pessoas acham que o morcego vai estar voando, vai passar no seu animal, vai morder ele, e vai transmitir a raiva. Não. Muitas vezes são morcegos que não são hematófagos, que ficam nas árvores, a gente só de sair à noite você percebe, Um lugar que tem mais árvore, você escuta o barulho deles. São morcegos que eles não vão atacar o animal na sua forma natural, sem estar com doença. Porém, algum morcego desse que estiver com o vírus da raiva, ele pode mudar alguns hábitos, como, por exemplo, voos durante o dia, em vez de voos noturnos, voos mais baixos, e em alguns casos esse morcego pode até cair na rua, enfim, no quintal, ficar preso na tela, por exemplo, se você mora em apartamento, e o seu animal, ele não vai olhar e falar, é um morcego, eca, que nojo. Não, ele vai lá brincar, ele vai cheirar e muitas vezes ele pode morder. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O gato, independente se ele mora num apartamento, se é alto, se é telado, enfim, telado vai ter que ser, mas enfim, a gente tem que estar com a imunização dele atualizada para raiva. Então, nada de achar que, porque meu animal mora em tal lugar, ele está protegido. Não. A gente tem que definir que todos os animais têm que estar vacinados. Outra coisa importante é caso você seja mordido ou arranhado por um animal que você não sabe a procedência dele. Quando a gente tem, isso, meu animal é vacinado, se acontece um acidente, a gente fica mais seguro. Mas quando você, por exemplo, estiver na rua, vai resgatar um animal, não conhece o histórico desse animal, não deixe de ir até um posto de saúde, de ir até um hospital para ser atendido caso aconteça um acidente desse. É muito importante a gente ter esse controle e também fazer todo o controle, no caso, com um soro, com vacina antirrábica, para que também proteja a sua vida, porque a gente não sabe exatamente o histórico desse animal, se ele é ou não imunizado. Até mesmo se você tiver o histórico do animal, siga as orientações do seu médico, siga as orientações dos órgãos de saúde, para você também ter um controle melhor e cuidar da sua saúde em caso desses acidentes, tá? Geralmente, quando a gente leva uma mordida na rotina, como médico veterinário, a gente já corre, passa água corrente com sabão ali na hora e vai para um posto para atendimento. No caso dos nossos profissionais dessa área, nós já temos a imunização contra a raiva, mas mesmo assim a gente também precisa ir, caso seja mordido ou arranhado por algum animal, tá? Eu falo isso, gente, porque nós temos casos, os últimos casos aí de pessoas que contraíram raiva no nosso país,
Um deles foi de uma mulher que foi resgatar um gato da rua, não tinha o histórico desse animal, ela foi mordida por esse animal que acabou fugindo e infelizmente ela acabou não sobrevivendo porque esse animal transmitiu a raiva para ela. Então, nada de você achar que é desencargo de consciência a vacinação, que não precisa ir a um posto de saúde caso você seja mordido por um animal. Nada disso, gente. Vamos nos cuidar porque a raiva ela não é erradicada no nosso país e a gente precisa controlar muito bem essa doença. Ficou com alguma dúvida? Manda aqui pra gente ou pergunte pro seu médico veterinário. É importante, né, você procurar um profissional da saúde para tirar melhor essas dúvidas e vamos disseminar a informação correta, porque essa conscientização da população auxilia bastante, tanto a gente quanto os nossos animais. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like, marca alguém que você também gostaria de compartilhar essa informação e vai mandando pra gente as suas dúvidas, que elas vão gerando conteúdo pra gente fazer mais vídeos para a saúde e bem-estar nosso e dos nossos pets. Então, até mais!